Boa tarde, boa tarde. Senhora Maria da Graça Figueiredo de Lima, está correto? Como gostaria de ser chamada? Graça? Ok. Senhor Pablo Moraes Gonçalves, está correto? Tá? Como gostaria de ser chamado? Pablo? Ok. Houve alguma dificuldade para que pudessem chegar até aqui, quanto a trânsito, quanto à localização? Não? Não? Pegaram bem? Ok. Já participaram de algum processo de mediação? Não? Também não, Pablo? Ok. Eu vou explicar. Bem, o meu nome é Lucas e eu serei o mediador desta sessão entre vocês. O processo de mediação, ele é muito mais vantajoso para ambas as partes, diferentemente do que ocorre no judiciário, em que normalmente uma das partes sai perdendo e é lógico, a outra sai ganhando. Aqui não. Aqui as duas partes saem vencedoras. E além disso, é muito mais rápido do que um processo que possa estar tramitando pelo judiciário. Então, em decorrência dessa atitude de vocês em aceitarem essa sessão de mediação para resolver situações, eu antecipadamente já os agradeço e creio que vocês, mediado por mim, chegarão a um acordo. O meu papel nesta sessão de mediação não é dizer quem está certo ou quem está errado. Eu não estou aqui atuando como juiz. Logicamente, não haverá nenhuma decisão em favor de um ou em favor de outro. Informo também que tudo que aqui for dito será mantido em sigilo, totalmente em sigilo. E em decorrência disso, eu não poderei ser chamado para servir de testemunha numa ação impetrada pela Graça ou pelo Pablo. Aliás, a única condição para que eu seja chamado para testemunhar alguma coisa seria o fato em que aqui houvesse um crime. E desde o início, ao longo de muitos anos, isso jamais ocorreu. A nossa experiência tem demonstrado que, em torno de 2 horas, as partes conseguem chegar a um acordo, cujos interesses são satisfeitos por ambos, de forma bastante produtiva. No transcurso desta sessão, eu poderei, se achar necessário, propor uma sessão individual, em que apenas, diferentemente do que está ocorrendo aqui, as duas partes, um dos dois terá um contato comigo. E este tempo também será concedido à outra parte, no segundo momento. Além de eu poder propor, e se porventura eu não acho necessário, mas vocês acharem necessário de haver uma sessão individual, vocês também poderão propor essa sessão individual. E, ao retornarmos da sessão individual, ela só será dita, ela só será externada, ela só será colocada se eu estiver autorizado pela Graça ou
pelo Pablo. Caso contrário, o sigilo será mantido. E desta forma, em que um ouve atentamente o outro, eu peço a gentileza de vocês para que nesta folha que se encontra à sua frente, vocês possam anotar qualquer discordância, qualquer fato que possam achar relevante quando uma das partes estiver se manifestando. Isto é, no momento em que a Graça estiver falando, o Pablo fará as anotações. E essas anotações que Pablo estiver fazendo não deverá interromper a Graça. Por quê? Quando nós passarmos a palavra para o Pablo, da mesma forma, a Graça não fará as interrupções. Ela também fará as anotações que julgar conveniente. Eu também estarei fazendo as minhas anotações no transcurso da fala da Graça ou de Pablo. E exatamente em decorrência das minhas anotações, que fatos mais relevantes serão salientados. E a partir desses fatos, nós chegaremos a um acordo. Portanto, eu acredito que, agindo assim, como é de praxe no processo de mediação, chegaremos a um acordo. E, desta forma, peço que vocês possam falar abertamente sobre questões que os trouxeram até aqui. Digo também que é comum iniciarmos a fala pelaquela pessoa que solicitou a mediação, que neste caso foi você, né, Pablo? Correto. Então, no momento em que Pablo estiver falando, a Graça fará as anotações e não fará interrupção em sua fala. De modo oposto, no momento em que a Graça estiver falando, Pablo também não fará interrupção, fará as anotações. E essas anotações servirão para que nós possamos dar continuidade nesse processo de mediação. Ok? Está entendido? Ficou alguma dúvida, Pablo, sobre o que eu falei? Graça, ficou alguma dúvida? Não? Também não? Ok. Então, por favor, Pablo, você poderia nos contar os motivos que o trouxeram até aqui?